Sejam bem-vindos ao Trechos do Tio Nico, um canal não oficial de vídeos exclusivos do Reverendo Augustus Nicodemus. Deixa-me correr agora para a quinta doutrina que eu quero mostrar a diferença aqui. Essa é mais conhecida, é o sono da alma, ou a mortalidade da alma. Para a igreja adventista, ao morrer, o homem entra no estado de sono. Não há, portanto, alma no homem. No livro Nisto Cremos, está escrito: a morte é um estado inconsciente para todas as pessoas. Enquanto que nas igrejas cristãs históricas se diz que quando a pessoa morre, ela vai ou para o céu ou para o inferno, e ela está consciente, ela está viva, ela não está dormindo, ela está consciente do que ela está sentindo, alegria ou sofrimento. Os adventistas dizem que a pessoa quando morre, ela fica inconsciente, né? Que eles chamam sono da alma. Eles dizem que as almas dos justos dormem até a ressurreição e o dia do juízo final. E que esse sono da alma é um estado de silêncio, inatividade e inteira inconsciência. Eles baseiam essa crença principalmente no livro de Eclesiastes, capítulo 9:5, que diz assim: os mortos não sabem coisa nenhuma. Mas o contexto mostra que essa passagem, que nessa passagem, o autor do livro de Eclesiastes está falando sobre a relação dos mortos com a vida terrena, e não sobre o estado da alma depois da morte. É claro que o morto não sabe de nada, ele está morto. O que ele vai saber do que está acontecendo aqui nesse mundo? Está se referindo do corpo com relação à existência terrena, né? Não está falando do que acontece depois da morte. Então a passagem é só ler no contexto e você vai ver que é isso que o autor está dizendo. Quando a pessoa que morre, o corpo dela, não tem mais relação nenhuma com esse mundo aqui. Não está falando em nada da sobrevivência da alma. Tanto é que no próprio livro de Eclesiastes, no final, está dizendo que quando morremos, o corpo volta ao pó como era e o espírito volta a Deus que o deu. No próprio livro de Eclesiastes fala isso. Para Ellen White, o primeiro sermão, adivinhe para Ellen White quem pregou o primeiro sermão sobre a imortalidade da alma? O diabo. No jardim do Éden, quando chegou para Eva e disse: certamente não morrerás. Então esse foi o primeiro sermão sobre imortalidade e que foi pregado pelo diabo. Ela também diz: a teoria da imortalidade da alma é uma das falsidades que Roma tomou emprestada do paganismo e incorporou à religião da cristandade. Queridos, a Bíblia, contudo, diz que ao morrer o homem, o seu espírito sobrevive. Mateus 10:28, Jesus Cristo disse: não temam aqueles que podem matar somente o corpo, temam aquele que pode lançar no inferno não somente o corpo, como também a alma. Eclesiastes 12:7, que eu já citei: quando o homem morre, o corpo volta ao pó como era e o espírito volta a Deus que o deu. De acordo com a Bíblia, o homem continua consciente de si mesmo, com todas as suas faculdades em atividade depois da morte, seja ímpio ou justo. Leia a história do rico e Lázaro, onde lá Jesus Cristo narra de maneira descritiva, vívida e gráfica a situação perfeitamente consciente daquele rico que morreu, se viu no inferno em sofrimento e lembrou-se dos seus irmãos aqui na terra. Queria inclusive que Lázaro voltasse para evangelizar os seus irmãos, perfeitamente consciente. 2 Coríntios 5, de 6-8, o apóstolo Paulo diz que se esse corpo terrestre se desfizer, nós temos da parte de Deus uma mansão celestial. Ele diz em Filipenses 1, 21-23, para mim o morrer é lucro e o viver é Cristo. Estou apertado, mas eu sei que eu quero ficar, mas eu sei que o melhor é morrer e estar com Cristo. Isso é muito melhor, morrer e estar com Cristo. Então o que acontece depois da morte para o cristão? Ele morre e ele vai estar com Cristo Jesus. Como Jesus disse ao ladrão na cruz: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Para quebrar a força desse versículo, alguns intérpretes adventistas, eles pontuam diferente. Eles dizem assim que o que Jesus na verdade disse foi o seguinte: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso.
Mas faz sentido, em verdade te digo hoje, ele ia dizer quando? Ontem? Amanhã? Claro que não. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso, Jesus disse ao ladrão na cruz, não é? Quando a Bíblia fala da morte como um sono, é uma referência ao corpo. O corpo parece dormir, é uma referência ao corpo e não à alma. Deixe-me ir para uma sexta. Só um minutinho, eu vou pegar uma aguinha aqui. Só não ofereço porque eu já bebi no bico, tá? Baixe nossos conteúdos gratuitamente. Acesse o canal pelo link na descrição.